Olá pessoal, então vamos começar aqui a aula, tá? Separatrizes, quartis, decis e percentis. A separatriz ou quartil é a medida de posição que divide uma distribuição em partes iguais, sendo que os dados dessa distribuição devem estar ordenados na ordem crescente. Das medidas de posição, destacamos as seguintes separatrizes. A primeira é a mediana, né? Que nós já estudamos na aula passada. Ela divide uma distribuição em duas partes iguais, cada uma com 50% dos dados, certo? Para isso que serve a mediana. Depois, nós viemos para os três quartis. Divide uma distribuição em quatro partes iguais, cada uma com 25% dos dados. Olha só, então nós temos o Q1, que tem 25% dos dados, o Q2 tem 50% dos dados, que é a somatória dos dois, o Q3 tem 75% dos dados, que é a somatória dos três anteriores, né, até o total da somatória das quatro partes darem 100%. Os 9 decis divide uma distribuição em 10 partes iguais, cada uma com 10% dos dados. Então, olha só, o D1 tem 10%, o D2 tem 20% dos dados, o D3 tem 30%, o D5 tem 50%, o D8 teria 80% e o D9 90%, ok? Aqui o último são os 99 centis ou percentis. Divide uma distribuição em 100 partes iguais, cada uma com 1% dos dados. Então, o primeiro centil tem 1%, o segundo tem 2%, o terceiro tem 3% e assim por diante até o 99 centil, que tem 99% dos dados. Aí algumas equivalências, ó. A mediana, que é 50% dos dados, equivale ao segundo quartil, né, que também tem 50% dos dados, que equivale ao quinto decil, que também tem 50% dos dados, e o 50º centil, que tem 50% dos dados. O Q1 equivale ao C25, que ambos têm 25% dos dados, e o Q3 e o C75, ambos têm 75% dos dados. Um exemplo, vamos voltar aqui, aqui. Um exemplo, né? Separatrizes para dados tabulados. Então, nós vamos desenvolver isso agora, separatrizes para dados tabulados. O processo para se calcular os 3 quartis, os nonos decis e os 99 centis ou percentis nas tabelas de frequência é o mesmo que o da mediana. Então, de maneira geral, a fórmula é a mesma, só que vai ter um detalhe, diferenciando apenas nas partes proporcionais de n, ao número total de dados. Então, vai mudar só isso. Então, a questão das partes proporcionais ao total de dados, tá bom? Porque lembrando que a mediana era 50% dos dados e assim por diante, né? Aqui nós temos uma tabela de frequência, né? Aqui nós temos o limite das classes, a frequência das classes e a frequência acumulada. Primeira questão seria calcular a mediana. Isso nós já fizemos na aula anterior, mas vamos recapitular aqui rapidamente. Ó. A mediana é 50% dos dados, né? Ou seja, pega o total e divide por 2, que no caso ali no exemplo é 72, que é o total de dados, né? 72 dividido por 2 daria 36, certo? Você tem que correr aqui na linha da frequência acumulada até um número que seja maior ou igual a 36, no caso 47 é maior ou igual a 36. Então, essa é a linha da classe da mediana, olha só. Então, aqui eu tenho o limite inferior, a frequência da classe e a frequência acumulada anterior, tá bom? Então, nós já fizemos isso na aula anterior, substitui na fórmula, resolve o parênteses primeiro, multiplica, por último, adiciona, tá? Esse jeitão, esse processo vai ser o mesmo para os demais. A única coisa que vai mudar é essa parte proporcional a n, que é a parte proporcional ao total. Observe aqui o primeiro quartil. Para você falar de primeiro quartil, vamos voltar lá. Lá no início, primeiro quartil é... Aqui, o Q1 é 25% dos dados, ou seja, 1/4 do total dos dados. O primeiro quartil equivale a 1/4 do total dos dados. Então, você vem lá na fórmula, para calcular o primeiro quartil, você quer 1/4 do total dos dados. Então, é só isso que muda. 1/4 de 72. Como que calcula 1/4 de 72? Dividir por 4 partes e pega uma delas. Ou o famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 18, tá bom? Aí resolve o parênteses, aqui faltou um parênteses, tá? Mas resolveria aqui o parênteses, multiplica por... Ah, tá, uma coisa importante antes de continuar, é o seguinte, ó. Dividiu 72 por 4, pegou 1, deu 18. Aí você vai ter que correr lá na tabela aqui, ó,
até um número que seja maior ou igual a 18. Maior ou igual a 18 na frequência acumulada é a linha onde está o 27. Olhando aqui, ó, na linha onde está o 27, essa é a linha que vai ser o nosso primeiro quartil, ou o Q1. Está nesta linha aqui, ó, não mais nessa, não é a linha da mediana, esquece isso aqui. Vai ser essa linha aqui, ó, onde vai estar o nosso Q1. Então, aqui o limite inferior da classe, aqui a frequência da classe anterior é o 13, tá bom? Então, esquece daí da mediana, vai pegar tudo relacionado ao quartil, tá certo? E daí substitui na fórmula, tá bom? Por isso que esses números estão diferentes do anterior, tá bom? Resolve o parênteses, multiplica por 5, adiciona, aí você chega lá. A conclusão, a interpretação do resultado seria que 25% dos aparelhos apresentaram um ruído correspondente a 36,79 decibéis ou menos. O terceiro quartil, ó, mais um exemplo aqui, ó, é 3/4 do total de dados. Ó. Vamos voltar lá no início. Ó. Terceiro quartil compreenderia 75% dos dados, ou 3/4, né? Terceiro quartil, 3/4. Ó, o próprio nome está dizendo terceiro quartil, 3/4 do total de dados. Você tem que pegar o total de dados, que é 72, e encontrar o valor de 3/4 dele. Divide por 4 partes e vai pegar 3. O famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai dar 54. Você vai pegar, vai correr lá na frequência acumulada até o número que seja maior ou igual a 54, que no caso é aqui, ó, 59. Esta vai ser a linha onde vai estar o nosso terceiro quartil. Frequência acumulada do terceiro limite inferior da classe do terceiro quartil. Frequência do terceiro quartil, frequência acumulada anterior ao terceiro quartil, tá? Então, essa é a linha que vai fazer análise para substituir nas fórmulas do terceiro quartil, tá bom? E assim sucessivamente, ó, vou falar um do decil aqui, ó. É o segundo decil. O que quer dizer o segundo decil? Ó? Segundo, 2 de um total de 10, segundo decil. Então, você vai pegar o total de dados, vai dividir em 10 partes e vai pegar duas. Ou seja, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai dar 14,4. Vai correr lá na coluna da frequência acumulada até um número que seja maior ou igual a 14,4. Essa é a linha, então, onde vai estar o nosso segundo decil. Tá? Vai pegar a limite inferior da classe, a frequência da classe e a acumulada anterior. Substituir na fórmula, tá? Substituiu na fórmula os valores, calculou o segundo decil. Vamos para o último exemplo aqui, para não cansar muito vocês. Ó. Vou pegar aqui o quarto centil, olha, o próprio nome está dizendo quarto centil, 4 de um total de 100. Divide 72 por 100 e multiplica por 4. Vai dar 2,88, um número bem pequenininho, 2,88. Vamos voltar lá. Vai correr a frequência acumulada até um número que seja maior ou igual a 2,88, no caso é o 3. Limite inferior da classe é o 20. Frequência da classe é o 3. Frequência acumulada anterior não tem, é 0. Substituir na fórmula, tá? Vai ficar isso aqui então. Resolve o parênteses, faz a multiplicação, soma. Vai dar o quarto centil, tá aqui. Beleza? Então, esse procedimento, ó, veja que a fórmula é a mesma, serve para todos. O que muda é só aqui, ó, essa análise aqui, né, em relação ao total, e daí você tem que buscar na tabela valores diferentes, tá? Aí vai ficar para vocês fazerem de lição de casa, então, ó, esses exercícios, tá? Estão todos aqui, vocês vão calcular a mediana, começa com a mediana, os quartis, os decísios e os centis, tá bom? Tem as respostinhas aqui, tentem chegar nela. Tem 2 exercícios, tá? Qualquer dúvida, vocês mandam um alô aí, tá bom? Valeu, um abraço, pessoal!